Olá, bem-vindos todos e todas ao canal Miriam Romero, onde você encontra mais saúde interna do que imagina existir. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre como pessoas diferentes podem ter uma vivência, uma experiência a respeito de uma mesma emoção de forma tão diferente. Então eu vou partir de uma experiência onde cada uma das pacientes nomeou a sua mandala terapêutica em momentos diferentes, situações diferentes de incerteza. E a gente vai poder perceber como isso é diferente, como alguém experimenta a incerteza de uma maneira, vou colocar aqui de forma mais vulgar, de forma otimista, e como a incerteza pode chegar para um outro de uma maneira dilacerante. Então, queria conversar sobre isso e também abrir um pouco o espaço para a gente conversar como cada um de nós está vivendo esse momento de incerteza. Se você olhar para a primeira mandala, surgiu do momento onde uma paciente, ela tem 46 anos, casada, filhos, estava no período de isolamento, é uma mandala recente, e ela partia de uma sensação, assim, eu tô estranha. Era só o que ela tinha contato. Não sei o que é, Miriam, algo não está muito confortável, eu passei uma semana, acho que mais do que uma semana, eu tô com uma sensação estranha. Criava essa mandala e depois que a pessoa faz a mandala, o primeiro movimento é ela olhar e perceber o que essa imagem, essas cores, essas formas trazem de percepção para você, o que você sente, o que você percebe. Então, olhando para a mandala, primeira coisa que ela me dizia é assim: eu acho que o meu mundo saiu do lugar. Então, ela estabeleceu que essa barrinha marrom é a terra, depois o verde é como se fossem as plantas e o céu em cima, ela disse o mundo mesmo. A terra, o verde das plantas e o céu. Saiu totalmente de lugar. Se a gente observar, não é só saiu de lugar, ele ficou suspenso. Olha para a mandala, ele foi para cima. E ela diz, o que fica difícil é o abismo. Eu percebo um abismo, ficou um espaço que é um pouco aterrorizante para mim. Quando eu olho essas linhas circulares, ela diz, é como se eu visse pontes desse mundo que está para cima, pontes, eu olho para frente, eu vejo pontes para frente. Eu não sei, ligam o meu mundo a coisas que eu não tenho a menor ideia do que possam ser. E isso é um pouco aflitivo. Olhando para as linhas arredondadas ainda, algumas me dão uma sensação de serem mais seguras. Então, se eu vejo como pontes, tem algumas que eu olho e digo nitidamente, eu passaria por elas. Outras não, mesmo gostando muito da cor. Então, a gente conversava um pouco o que é insegurança, o que é difícil, onde ela tinha mais medo, né, do que ela estava falando. E ela foi dizendo e olhando para a imagem. Ela disse, essa linha, por exemplo, amarela. Eu gosto muito de amarelo, é uma das minhas cores preferidas, mas aqui é a área de maior instabilidade para mim. Eu sinto um desconforto muito grande. E ainda conversando um pouco de qual a maior incerteza que ela carregava nesse momento. Ela disse, no fundo, eu tenho uma angústia, o que vai ser dos meus filhos? E ela dizia, isso tá me tomando a alma de um jeito, Miriam, vira e mexe, eu tenho esse insight, esse feeling. Só que eu não quero ouvir nem o que eu tô pensando. Com meu marido não falo de jeito nenhum. E ela dizia, eu não gosto de nesse momento que já tá difícil falar sobre coisas que podem ficar piores, a gente pode se sentir pior. Como se não falar, gente, pudesse aliviar a situação. Mas ela dizia, eu não quero nem pensar. Aí eu olho para as outras pontes e eu fico com uma visão, eu prefiro ficar com a visão onde eu me sinto mais otimista, só que isso não sai da minha cabeça. Então, eu acho que a primeira questão é essa. Eu criei os meus filhos de um modo, achei que aquelas habilidades iam ser ótimas, que estava tudo um pouco mais seguro, e diante do que se descortina nesse momento no nosso país, eu realmente não sei. E ficar totalmente sem saber tá bem difícil. Depois, não sei se você observa também, tem umas linhas pretas, bem fininhas, e eu chamei a atenção. Então, além dela começar a ficar em contato com o que é mais desconfortável, ela olhava para as linhas pretas e dizia, bom, aqui é o abismo. E eu tenho tido umas sensações físicas também muito estranhas. Sabe quando às vezes a gente dorme e você está quase para dormir, você tem uma sensação que você cai?
Ela falou, então, eu tenho às vezes uma sensação próxima no dia a dia. Eu não sei muito dizer o que é, eu fico me dá uma aflição assim, depois passa rápido, mas tem acontecido com certa frequência. Bom, além da gente conversar bastante, dela falar muito sobre o que ela estava vivenciando, tem o que a própria mandala quer dizer. Se você observar, não está dividido exatamente ao meio, mas tem uma divisão clara entre planos aqui. O primeiro plano, que é esse que está acima, é mais chapado, a gente chama, e o segundo plano, ele tem um pouco de profundidade. Então, quando ela diz que ela tem essas sensações um pouco físicas, é comum quando a gente está com estados, a gente está levemente num estado um pouquinho alterado de consciência, que isso aconteça. E é importante a gente saber que ela está acessando informações, reflexões, perguntas que vêm até de outra ordem. Ela não tem controle. Ela gostaria de não fazer esse tipo de reflexão. Só que internamente isso está acontecendo. O que a gente percebe na mandala pelas cores e formas é que o maior conflito é de ela não conseguir aceitar esse lado da subjetividade, não parar um pouco, não dar um tempo e falar, olha, eu tenho que refletir. Eu não tenho respostas. Quem de nós teria respostas para agora? Que certeza a gente pode ter sobre os nossos filhos? Né? Mas ficar um pouco nesse desconforto, sentir um pouco o que é que surge daí. Não dá para pular, não dá para viver um momento como esse sem precedente, sem viver reflexão nenhuma. Isso é muito desconfortável. Mas a tentativa inconsciente é, eu quero sair daqui, eu não quero refletir, eu quero só viver rapidinho e vai passar rapidinho. Infelizmente, não é o que conta a subjetividade dela. Então, nesse momento, olhar para a mandala, poder falar sobre alguma coisa que ela só tem esse espaço à medida que ela constituiu essa figura mesmo. Porque ela não falaria, e ela, dito por ela mesma, não era essa a minha intenção nessa sessão, não era o que eu queria dizer hoje. Mas acho relevante a gente olhar que quando a gente tem uma questão, algo incomodando, né, talvez a fuga não seja o melhor caminho, mas ainda, se no teu espaço de relação afetiva, marital, você não encontra um espaço de diálogo, de reflexão, veja onde você tem né? É uma amiga, né? Vá ver também se esse tipo de relação tá ok para você. Eu não posso falar das minhas questões mais inquietantes, porque não tem escuta, porque eu não posso mais pesar, né? Isso vai pesar. Então, rever um pouco também. Acho que esse momento é um momento que tem convidado a todos nós a um processo de reflexão e revisão da vida. Para ela, tem sido um momento difícil, mas poder aceitar que ela é mais profunda do que ela imagina, mais ainda. Viver só no dar conta do dia a dia, do fazer o que tem que ser feito e fazer de conta que tá tudo bem, já não tá funcionando mais. E como eu falei no início para você, no nosso próximo programa eu vou trazer uma outra mandala, uma outra paciente que também viveu esse momento de incerteza, só que com uma resposta bastante diferente. Então, um grande abraço e até!